Olá meus amigos, sou o professor Elton Kramer Lustosa e nesse vídeo vou abordar o conceito de serviço para efeitos de ISS-QN. Um tema que parece assim facinho, mas que pode ter algumas armadilhas, né? Colocando-se vários tipos de serviços aonde buscam seu entendimento a respeito da incidência ou não do ISS-QN. Então vamos lá trazer os principais elementos para que você possa fazer uma prova ou analisar no caso prático qualquer elemento sem confundi-los no momento da análise. Primeira situação, quando vocês estejam verificando a questão do ISS, sempre vocês têm que ter em mente que tem três tipos de legislações a serem analisadas. Primeiro, a legislação constitucional. O plano constitucional vai estabelecer toda a diretriz e como vai ter a incidência do ISS. Então, lá na Constituição Federal, vai ter uma definição, por exemplo, do que pode o município tributar ou não. E as principais diretrizes de o que cabe à lei complementar, o que cabe à lei ordinária, o que cabe ao CTN, o que cabe ao próprio município estabelecer, está previsto na Constituição Federal. Abaixo dela temos o plano da lei complementar, onde vai existir uma espécie de padronização da tributação municipal. Então, há matérias que a Constituição elegeu que a lei complementar pode regulamentar as normas gerais, por exemplo, do direito tributário, que é o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado com status de lei complementar por causa dessa situação. E também a Constituição clamou e disciplinou que somente por lei complementar pode ser estabelecido as normas gerais do ISS, e que no caso nós temos a Lei Complementar 116, que regulamenta as principais questões padronizando o ISS no âmbito nacional. Abaixo dela existem as leis de incidência, ou seja, as legislações dos municípios. Ali que pode vir através de um Código Tributário Municipal ou uma lei esparsa, criando o ISS em respeito às diretrizes constitucionais e da lei complementar. Frente a isso, a gente já está apto a estudar o que é previsto na Constituição Federal. Por exemplo, nós temos lá no artigo 156, colocando a cargo dos municípios a competência para instituir os serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, ou seja, não compreendidos na competência dos estados, para não ter a guerra de incidências ou bitributação com o ICMS. Então você estabelece o ISS de um lado e o ICMS do outro, definidos em lei complementar. Já nessa primeira passagem constitucional, a gente diz que somente pode ter incidência do ISS aqueles serviços considerados como serviços e que estejam previstos numa lei complementar, no caso, a lista anexa da lei complementar 116. E não é só isso, veja, o parágrafo 3º estabelece que cabe à lei complementar, ou seja, matérias que somente a lei complementar pode regulamentar, fixar as suas alíquotas máximas e mínimas. Hoje é feito isso pela Lei Complementar 116, tendo a alíquota máxima 5% e a mínima 2%, salvo alguns serviços que podem ter a alíquota menor. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Veja, esse aqui não é um caso de imunidade tributária de exportação de serviços, mas sim um caso que delega-se à lei complementar criar uma espécie de isenção tributária. Então não se confunda com a imunidade que existe para o IPI e para o ICMS. E o 3, regular a forma e condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Isso não era feito, né? Sobrava para o artigo 88 dos atos de disposições constitucionais transitórias regulamentar até que viesse o legislador complementar. Mas aí tivemos a alteração da Lei Complementar 116 pela Lei Complementar 157, que isso vai ser um motivo para outro vídeo para a gente explorar isso, mas que hoje tem uma regulamentação desses benefícios fiscais, inclusive gerando improbidade administrativa para os gestores que não obedecerem aos dispositivos introduzidos e alterados pela Lei Complementar 157. Mas como eu falei para vocês, outro vídeo a gente pode abordar essas questões. Prosseguindo, o que é um serviço para efeitos de ISS? O melhor conceito é o do professor Aires Ferdinando Barreto, inclusive um conceito que eu trabalho no meu livro Tributos em Espécie e Impostos Municipais, e é um conceito bastante esclarecedor. O professor Aires fala: serviço é um esforço de pessoas desenvolvendo em favor de outrem, ou seja, você nunca presta um serviço para si. Eu posso prestar esse serviço para mim, mas não para efeitos de ISS. Veja que esse é um conceito de serviço para efeitos de incidência do ISS.
E eu não posso considerar como serviço tributável um serviço que eu faço na minha casa, por exemplo, limpar minha casa, cortar minha grama. Isso é um serviço para mim, mas não para outrem. E outra, com conteúdo econômico, ou seja, tem que ser oferível. É um serviço que você pode oferir uma renda, você tem um interesse de lucro nisso, você está prestando uma forma de obter uma lucratividade. E sob o regime de direito privado em caráter negocial, né? Reforçando essa ideia de prestar esse serviço com uma forma profissional e não seja atinente ao direito público, senão seria um serviço imune, mas um serviço prestado para o mercado privado ou de uma forma, num regime jurídico de direito privado. E essa forma negocial reforça o entendimento do conteúdo econômico. Ao mesmo tempo que ele é oferível economicamente, ele também é prestado de uma forma lucrativa. E tendente a produzir uma utilidade material e imaterial. O resultado pouco importa. O que importa é o ato de prestar esse serviço com o efeito de obter esse ganho financeiro. Né? Então esse é um conceito bastante esclarecedor, utilizado em bastante materiais e que faz entender a legislação do ISS. E veja, o serviço do ISS ele pode englobar várias situações, mas a própria Lei Complementar 116 excluiu algumas delas, para não conflitar com outros tributos. A primeira, os serviços alcançados pela incidência do ICMS, ou seja, você transforma o ICMS com o imposto residual, mas que não gera uma confusão, porque há várias situações onde você tem o mesmo serviço tributado, uma parte pelo ISS e outra parte pelo ICMS. Por exemplo, quando você há um emprego de serviço e materiais na mesma forma de prestação de serviço. Então, nessa situação, a própria lista de serviços da Lei Complementar 116 desloca. Essa parte aqui o ISS vai incidir, mas os materiais empregados você vai ter o ICMS. Isso vocês podem encontrar em várias situações da lista anexa. Basta uma leitura breve que vocês vão identificar isso. Também, a prestação de serviço em relação ao emprego de trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselhos consultivos ou do conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como sócios-gerentes e gerentes delegados. Ou seja, essa relação existente é uma relação empregatícia. E a relação empregatícia não tem incidência do ISS, porque já tem uma tributação própria, né? Por exemplo, as contribuições previdenciárias. Então, lá nessa relação empregatícia, embora exista uma prestação de serviço ao empregador, a legislação do ISS excluiu a sua incidência. Então, não vai ter incidência nesse caso. E o terceiro, o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários e o valor de depósitos principal, juros e acréscimos mobiliários relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Nesse caso aqui, essas operações estão sujeitas à incidência do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, não conflitando com o ISS. Veja, o ato da prestação de serviços pelas instituições financeiras incide o ISS, mas especificamente a operação financeira, aí estaria sujeito ao IOF. Então é uma delimitação tênue existente entre esses dois impostos. O que a legislação do ISS fez é respeitar a incidência do IOF, para não existir bitributação nesse caso. Aí o critério material estabelecido, então como síntese, nós temos o ato de prestar o serviço de qualquer natureza, desde que prevista na lista anexa da Lei Complementar 116. Ou seja, a lista é taxativa, embora englobe uma interpretação extensiva. Ou seja, aquele texto colocado, você não precisa interpretar literalmente. Você pode englobar conceitos afins, ou chamados congêneres, né? Que seria a interpretação extensiva. Veja, extensiva, não analógica. Analógica, o CTN veda a tributação de atividades não previstas na hipótese de incidência do fato gerador. Então, o que permite-se? A interpretação extensiva. Se você precisar colocar, por exemplo, numa prova, você não pode utilizar o termo analógica, mas sim extensiva. Então, como síntese, o ato de desempenhar atividade, ou seja, uma obrigação de fazer para o outro. Porque a obrigação de dar está sujeita a outros tributos, não ISS. O ISS sempre vai ser uma obrigação de fazer. A finalidade lucrativa tem que estar sempre prevista, você tem que lucrar com isso, não pode ser uma atividade gratuita. Por exemplo, eu vou participar de mesário, ou vou um exercício obrigatório
do exército, por exemplo, você está prestando serviço, mas não um serviço tributável, não tem uma finalidade lucrativa ali. Então você não tem um rol que vai englobar dentro da incidência, da regra matriz de incidência do ISS. Sem subordinação, você não pode ter subordinação, porque a subordinação ele está sujeita ao quê? Regras empregatícias, que estão sujeitas a outros tributos, mas escapam da incidência do ISS. E sob o regime de direito privado, como eu disse para vocês, para não englobar regras de imunidade tributária. Então, sempre no mercado privado, prestado com um regime jurídico de direito privado. Só corrigindo, esse prestado ao serviço sob o regime de direito privado, mas você pode prestar um serviço, por exemplo, para o Estado, para o município, para a União. O ato de prestar o serviço para o ente público não o torna imune, porque quem está prestando está sob o regime jurídico de direito privado. Então vai existir sim incidência do ISS neste caso, só para não deixar dúvidas nesse ponto. E aí você tem a classificação de serviço, que vai te ajudar, por exemplo, quando você prosseguir o estudo sobre o ISS. Por exemplo, você tem os serviços puros, como cantor, ele só vai lá, presta o serviço cantando e volta para sua casa. Completou o ciclo do serviço. Mas também você vai ter serviços com emprego de instrumentos, por exemplo, o raio-x. Você vai ao médico, você tem o quê? A prestação do serviço do raio-x. A partir do momento que você realiza esse serviço, você utiliza um instrumento para realizar esse serviço. Não é apenas a tua força, a mão de obra, mas sim um instrumento que vai te possibilitar prestar esse serviço. Também serviço com aplicação de materiais, por exemplo, barbeiro, dentista. Você vai lá, você vai aplicar um material no seu dente, o barbeiro vai utilizar o creme, ou seja, ele emprega materiais também para realizar esse serviço. O material é um meio para que você realize o serviço como uma atividade fim. E o serviço com emprego de instrumentos e materiais, como serviços hospitalares. Você fornece o soro, você fornece medicamento, você fornece alimentação, você utiliza a mão de obra, você tem instrumentos, por exemplo, raio-x, tomografia, ecocardiograma, ou seja, você tem uma série de atividades e materiais para completar o serviço hospitalar. Por que é importante englobar essa classificação de serviços? Porque lá para frente você vai estudar a lista e você vai ver que tem serviços puros, serviços com emprego de instrumentos, outros de materiais, o que vai demandar a formação da base de cálculo, que em outro vídeo a gente pode esclarecer melhor como ficaria essa situação do aspecto quantitativo. E no final, pessoal, então seria essas questões que eu queria trazer para vocês sobre o conceito de serviço para efeitos de ISS. E um maior aprofundamento para fazer a sua prova de concurso público, você pode obter em nossas duas obras. Tributos em Espécie, que traz todos os impostos federais, estaduais e municipais. Eu escrevo junto com o colega Marcos Gouveia e Eduardo Castro. Eu fiquei responsável pelos tributos municipais nessa obra. E a minha obra Impostos Municipais, que é 2015, mas está prestes a sair a nova edição atualizada em 2018. A gente só está aguardando aí o ok da editora Juspódio. No resto, pessoal, sucesso no estudo de vocês e até a próxima.